Os últimos 3 trabalhos foram com artistas, com atores e atrizes mais jovens que eu. E para mim foi muito interessante ver como que eles estão vivendo a vida, o que eles estão pensando sobre as diversas questões da existência, como que eles têm feito leitura dos processos que eles têm vivido e dos processos que acontecem ao redor deles, e como que isso interfere, obviamente, no que eles levam para a cena. Então, acho que é claro que eu me coloco em diálogo, sou um dos envolvidos na criação, mas me interessa muito ouvir, sabe? E cada espetáculo acaba tendo muito a cara daqueles artistas envolvidos, porque o meu exercício é muito mais de escuta do que de me colocar como diretor. A difusão do processo colaborativo em Belo Horizonte se deu muito através do Cena 3x4, projeto aqui do Cine Horto em parceria com a Companhia Maldita. E acho que isso começou em 2003, então não tem 12 anos. E se você for pensar 10 anos atrás, quando o processo colaborativo, da maneira como o Antônio Araújo sistematizou, começou a ser difundido em Belo Horizonte, essa ideia de autoralidade para os atores não era muito comum. Assim, cabia de certa forma ao ator ter um trabalho de técnicas diversas, servir a um olhar de encenação, mas essa ideia de autoralidade não era tão comum e tão difundida como é hoje. Hoje quase todos nós trabalhamos com essa ideia de autoralidade, né? E isso não foi uma coisa só do Luna. Então o trabalho que eu desenvolvo no Luna me influencia muito, porque já são 15 anos de grupo quase, e desses 15 anos, 12 anos trabalhando já dentro dessa ideia do processo colaborativo. Mas mesmo quando eu dava aula, antes do Luna fazer os processos de direção compartilhada, eu dei aula por 10 anos no Colégio Arnaldo. O exercício da docência, ele já pressupõe um certo exercício da direção, dessa função de direção, que você tem que dirigir os seus alunos nos trabalhos finais, e eu me dedicava profundamente a esse exercício, e sempre os alunos tiveram essa voz na criação dos espetáculos. Raramente a gente pegava um texto dramatúrgico pré-existente, e mesmo quando pegava algum texto pré-existente, os alunos colocavam a mão na massa de uma maneira muito ativa. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu estou ainda entendendo o que é dirigir, né? Eu não tenho bagagem para responder isso. Mas tem um livro que é da Anne Bogar, que chama A Preparação do Diretor, em que ela responde a essa sua pergunta de uma maneira, obviamente, muito mais vivida que a minha, onde eu posso buscar uma fonte na qual eu posso me alimentar, né, esse livro dela. E eu não saberia resumir o livro aqui. Mas eu acho que esse livro é um bom panorama para qualquer diretor, qualquer pessoa que queira se iniciar na arte da direção, tem aí um referencial. Não só esse livro da Anne Bogar, eu acho que todos os diretores que se propuseram a escrever sobre os seus processos criativos, né? Eduardo Moreira nos diários de direção aqui do próprio Galpão, Peter Brook com Ponto de Mudança, Eugênio Barbo com os diversos livros que escreveu, todo mundo que escreve sobre o exercício da direção nos possibilita observar mais de perto esse exercício. E como ator, obviamente, eu observo todos os diretores que me dirigem. Eu acho que eu não tenho nenhuma inspiração direta de diretores, porque os espetáculos que mais marcaram a minha trajetória de espectador de teatro, ainda que a gente tente acreditar aquele acontecimento a um diretor, na verdade, grandes obras elas são sempre um encontro sutil entre os diversos artistas que estão naquela criação. Mas tem um diretor, aí no cinema, que a lógica dele é uma coisa que me inspira, que é o Beto Brant, porque esse cara, ele não tem, nunca eu sei o que será um filme novo do Beto Brant.
E eu não acho que ele faça o exercício de se renovar a cada filme, de se reinventar a cada filme. Não, não é isso. Eu acho que o que eu percebo do exercício dele como cineasta é como se a linguagem de cada filme só pudesse ser aquela porque o filme tem uma própria identidade. E aí o exercício dele é tentar entender, compreender e escutar a voz dessa obra, entende? Como se essa obra ela já se quisesse revelar com uma determinada cara. Então que não é ele como cineasta quem vai impor a cara que ele quer. O exercício da direção faz que quando eu estou atuando, eu sempre penso o que precisa da minha atuação, o que é para a obra, o que a obra demanda, entende? Não o que é o meu desejo como ator, de expressão. Assim, claro que isso é levado em consideração, mas há algo maior do que esse desejo, ou maior do que o trabalho do ator, que é o todo, né? Da qual eu sou só uma parte. O trabalho dos atores, interligado inclusive entre si, isso é só uma parte, é uma parte. Isso não vale só para o teatro, isso vale para qualquer área em que eu esteja atuando, seja no cinema, seja no teatro, seja num comercial de televisão. Assim, a minha preocupação é sempre essa: o que o trabalho do ator pode contribuir para o todo.